Então, vamos lá, meus bens. Vamos fazer as preces. Deixa eu abrir primeiro. Lá. A gente pode começar trazendo a consciência para esse momento, ouvindo sons ao redor, sentindo o apoio do corpo. Abrindo espaço para a gente se conectar com a prática, se conectar com esse ensinamento do Lama, com o Lama. E a gente começa com a prece, então, Guru Rinpoche. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Uge Nobjan Sam Pema Gesar Dumpola Yam sen choki modrunye Pema June Shesudrak Kordo Kandro Mampe Kor Yeki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nobjan Sam Pema Gesar Dompola Yam sen chogi modrunye Pema June Shesudra Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodang Zochi Chonam Lam Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Druparsho Sanje Chodang Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Druparsho. Muito bem, amores. Vamos lá, então. A gente... deixa eu localizar a gente naquela... no anexo. Olha o Vini! E aí, Vini? Vini, você não pode me deixar sair antes das 7h30, das 8 horas. E aí, Gê? Pode deixar, voltei com o cronômetro. Que bom te ver, meu bem. Então, olha só. A gente passou pelo primeiro ponto, que eram as preliminares. E daí a gente está nesse segundo ponto, né? De cultivar a bodhicitta absoluta, por enquanto. Então, o primeiro ponto foi: uma vez que tem alcançado a estabilidade, revela o mistério, que era essencialmente sobre Shamatha, né? E agora, esses 4 pontos, na verdade, eles são mais avançados, né? Estão além das práticas de Shamatha.
ainda num contexto de visão, né? Porque pode ser que a nossa realização não acompanhe a visão, mas são práticas, né? Então, a gente está em considere todos os eventos como se fossem sonhos, certo? Então, vamos ver, a gente parou aqui. Então, a gente está nesse ponto do considere todos os eventos como se fossem sonhos, mais ou menos, acho que no meio desse texto, desse trecho. Então, a gente tinha parado aqui, o treinamento da mente aponta para algo mais profundo, né, do que a visão comum, do que o senso comum, vamos dizer assim. O critério budista de realidade é o de que qualquer entidade hipotética deve ser verificada por análise crítica ou observação cuidadosa. É a essência das práticas de Vipassana, né? Vipassana significa ver claramente, né? Então, elas vêm, idealmente, né? Elas vêm depois que a gente tem alguma realização de shamatha, né? Mas é a essência da prática de investigar a natureza das experiências, né? Então, se investigar a natureza de algo faz com que ele desapareça, isso implica que não era real. Existem 10 metáforas budistas clássicas para a natureza dos fenômenos. Uma dessas metáforas é a miragem. Se nós investigarmos uma estrada no deserto que parece molhada, né? Quando a gente está numa estrada bem longa, retona, e lá na frente parece que está molhado. A gente já não viu isso na nossa vida? Então, é uma miragem, né? Se investigarmos uma estrada no deserto que parece molhado, descobriremos que está seca. Uma miragem sugere uma realidade que não existe. Então, quando a gente se aproxima, a gente vê que aquilo não existe, né? Uma segunda metáfora é o arco-íris. Um arco-íris não é realmente uma ilusão, mas quanto mais você o inspeciona, mais ele desvanece. Quer dizer, a gente vê o arco-íris, né? Não é uma ilusão, não é que a gente está alucinando, vendo uma coisa que não está lá, né? Parece que está lá, mas cadê, né, o arco-íris? Então, quando a gente se aproxima, investiga, ele desaparece, né? Embora pareça existir objetivamente lá fora, no céu, examinando com cuidado, descobrimos que aquilo não é como parece ser. Então, são 10 metáforas, né? A gente pegou as mais fáceis de a gente comparar, assim. E quanto à realidade como um todo? A realidade desaparece à medida que a investigamos mais e mais profundamente? A resposta mais simples é, claro que não, né? Eu olho para o Jack, né, X, e ele parece estar aqui. Quando eu sacudo pelo ombro, ele me diz para parar. Essa é uma prova adequada de que o Jack está aqui. Experimente fazer a mesma coisa em um sonho. Esse é sempre um exercício que a gente vai ser convidado e de novo fazer, né? Porque a gente tem essa experiência de que o Jack, se a gente pegar ele pelo ombro e sacudir, a gente tem a experiência de que ele está realmente ali, né? Como num sonho. No sonho a gente também tem a experiência de que tem alguém lá. Só que não, né? Mas a experiência é tão real quanto a da vigília, né? Então, experimente fazer a mesma coisa em um sonho. Se eu estivesse sonhando e dissesse, Jack, você está realmente aí? Ele poderia dizer, sim. Eu poderia fazer uma verificação da realidade, tocando seu ombro, e sentiria algo firme. Mas é um sonho. E sentir algo tangível em um sonho não significa que haja matéria ali. Em um sonho, o Jack poderia aparecer. Eu poderia até tocá-lo no ombro, mas ele não existiria independentemente do meu sonho. Então, agora passemos agora para a análise budista do realismo filosófico. O realismo pressupõe que existe um mundo real e físico lá fora. Átomos, planetas, estrelas, de quarks a superaglomerados de galáxias. Quase todos os cientistas até o final do século XIX aceitavam o pressuposto de que os fenômenos conhecidos pela ciência estavam lá fora, existindo de maneira independente no mundo objetivo. Independente de qualquer coisa, de a gente estar observando, independente de que instrumento que a gente está usando para observar, né?
Havia alguns que duvidavam disso, mas o realismo científico, a crença na realidade que estava lá fora, esperando para ser descoberto, era a premissa de trabalho da ciência. É como se o mundo estivesse ali fora de nós, existindo independentemente de nós, só esperando para ser verificado, né? O realismo tem bases teológicas. No início, Deus criou o mundo e os seres humanos foram criados no sexto dia, para descobrir o que Deus já havia feito. A premissa teológica do realismo científico é a de que o mundo está lá fora, esperando para ser descoberto. Os grandes cientistas dessa época, eles eram cristãos, né? Eles tinham essa premissa teológica infiltrada na visão de mundo deles, né? E isso foi era muito presente naquele tempo, né? Então surge a mecânica quântica no século XX. Os cientistas trabalhando sob a premissa reducionista de que, para entender algo, é necessário reduzi-lo aos seus componentes básicos, começaram a investigação sobre o que pensavam ser as pepitas de ouro da realidade física, os rolamentos indestrutíveis absolutos da máquina de realidade, o que realmente está lá. O reducionismo, o pressuposto razoável que impulsionou a maior parte da ciência, não é exclusivo do Ocidente. A escola Vaibhashika da filosofia budista afirma que apenas os constituintes fundamentais são reais, e o resto dos fenômenos são simplesmente configurações subjetivamente tendenciosas. Na virada do século, os físicos ficaram atônitos ao descobrirem que os componentes fundamentais da realidade física pareciam depender do modo de questionamento e do modo de medição. Os componentes fundamentais da realidade lá fora não pareciam existir independentemente dos sistemas de medição. Como comentou o físico Bernard Despaignat, deve ser assim, não sei, recentemente, parece que somos forçados pela física e não pela filosofia a reconhecer que não podemos conhecer a realidade independente da mente tal como ela é. Em outras palavras, o mundo descrito pela ciência deve ser considerado como um retrato da realidade independente da mente, não como ela realmente é, mas como é vista através da lente seletiva e deformadora de nossas próprias estruturas sensoriais e mentais. Vou dar uma paradinha aqui para refletir sobre isso. O que o Lama está falando, né? Aí, de uma forma que esse tema que ele já falou muitas vezes com a gente nos retiros, né? Dessa premissa que a gente nunca nem questionou, né? Assim, pelo menos, sei lá, eu, né? Na minha formação e no meu caminho, assim, antes de me encontrar com o Lama, né? De que o que a gente experiencia, né, na vida depende dos nossos sentidos físicos, em primeiro lugar. Quando a gente estuda a roda da vida, né, a gente vê que a roda da vida descreve, principalmente os 12 elos, né, da originação dependente, eles descrevem a forma como a gente constrói a nossa realidade, né? E daí a gente vê que os sentidos físicos, eles constituem um desses elos. Quer dizer, a nossa experiência de realidade depende dos sentidos físicos. Na verdade, a nossa experiência de realidade ela é limitada pelos nossos sentidos físicos. Então, eu lembro do Lama Santen falando, né, que a gente só vê o que pode ser visto, né? Ele tinha essas coisas, só vê o que pode ser visto, só ouve o que pode ser ouvido. E ele falava essas coisas, que raio que ele tá falando? Que diabo o Lama tá falando, né? E é porque a gente tem essa ideia meio romântica, assim, meio romântica, né? De que os sentidos físicos são o que nos permite entrar em contato com o mundo, né? Claro que de um certo ângulo é verdade, né? Óbvio, né? Mas não passa pela nossa cabeça muito, assim, que a forma como a gente apreende o mundo está limitada pelos sentidos físicos que nós temos. A gente pode pensar isso quando, sei lá, a gente encontra uma pessoa que é cega, né? A gente tem um colega da Sanga que é cego, o Paulo, né? E é super interessante conversar com ele.
para ver como é que é essa experiência, né? O Paulinho deve estar tendo uma experiência semelhante agora, né? Não igual, claro, mas semelhante, assim. Como é que é a experiência de você não dispor de um dos sentidos físicos humanos, né? Um dos sentidos físicos humanos. Mas a gente não pensa que a gente, por exemplo, quando tem todos os sentidos físicos funcionando minimamente, né? A gente não pensa que a gente está sendo limitado de ter contato com a experiência, de ter experiência. A gente pensa que está tudo perfeito, né? E para os seres humanos é isso mesmo, está tudo perfeito. A gente não tem um outro sentido físico, a gente não consegue nem imaginar o que seria um outro sentido físico, né? Para aprender as coisas que estão aparentemente fora de nós, né? Mas pensa nisso, assim. A gente só conhece tudo que a gente conhece, tudo, e parece óbvio que eu vou falar, mas não é. A gente só conhece a realidade por meio das nossas faculdades sensoriais, não é? A gente só conhece o mundo pelas coisas que a gente é capaz de enxergar, pelos sons que a gente é capaz de ouvir, pelo gosto que a gente é capaz de sentir, e a gente tem certeza de que isso aí é o mundo, né? Isso é o mundo. O que mais seria o mundo, né? Se não fosse esse conjunto de impressões que a gente é capaz de captar. Não é verdade? Mas aqui a gente o Lama já tá questionando isso, né? O que é que tem lá fora realmente? Independente da forma como a gente aprende as coisas. E o pior é que assim, ele, além disso, ele confronta com a sensação de realidade que a gente tem no sonho, né? No sonho não tem nada ali. Mas a nossa experiência pode ser idêntica à da vigília, não é? A gente pega as pessoas pela mão, a gente abraça, a gente sente cheiro, a gente enxerga, obviamente, as coisas, sente, ouve, igual. O que tem ali? Nada! Nada lá. Mas a nossa experiência é idêntica. Então, essas reflexões, né, elas podem nos ajudar a tirar um pouco da solidez que a gente dá e da coerência que a gente acha que o mundo tem, né? Que a nossa experiência de mundo tem. E de a gente achar que a forma como a gente aprende o mundo é o que é o que há para ser aprendido, né? Que o mundo é exatamente o que a gente apreende dele, com os sentidos físicos que a gente tem, que a gente nem imagina que podem estar limitando a nossa experiência, né? O que vocês acham? Muito louco isso? Ninguém vai falar comigo? Eu falar, é muito louco. Não, não, é isso aí. Olha, Desculpa, pode falar, Darcy. você sabe que eu tenho acompanhado, estudado muito de perto o Rupert Spira, que veio do Advaita, essa coisa toda. E eu acho que o que você acabou de falar e o que eles falam e que ele fala é de uma lógica aterradora, porque não é necessária a experiência direta para concluir, é uma questão de lógica, sabe? É uma questão de lógica. Não faz sentido nenhum achar que a realidade é tal como é, porque não é. Ela muda na minha cara, entende? Então eu acho assim que eu estou com você e não e com o Lama. Com Lama, né? Fala assim. Não, eu só ia fazer uma brincadeira com os ETs, né? Que a gente não tem os sentidos e o olhar, o ouvido para vê-los, né? Mas existe alguma coisa aí que a gente não consegue perceber, outras realidades que A a gente gente não nunca consegue vai perceber. conseguir perceber, né? Não. E esse é que é o ponto, né? Tem uma história que a ciência buscou durante muito tempo, considerando que a nossa visão, a nossa percepção é parcial, é limitada e tudo mais, qual seria a visão de Deus, né? O que Deus, que seria a perfeição, enxergaria do mundo, né? E isso não faz nenhum sentido, porque sempre, o ponto todo da física quântica, da mecânica quântica e da filosofia budista é que sempre
a percepção, aquilo que é percebido, vai compor uma tríade, assim. O que é percebido, o método de percepção e o percebedor, observador, né? Observador, o método de observação e observado. Se você tirar um desses, os outros dois caem. Então, se existisse um Deus, né? A visão de Deus seria relativa a Deus, né? Não existe. Ainda assim, o ponto é que ainda assim a gente não chegaria a uma conclusão do que é que existe realmente lá fora. Não é louco isso? É muito louco. Então, é isso que significa vacuidade, isso significa originação dependente, né? Vacuidade é isso, não é que não existe, ou que tem um vácuo, ou um nada. Significa que sempre a experiência vai surgir na dependência de quem está experimentando. Isso, assim, muda tudo. Muda, ou deveria mudar tudo, né? É que o Lama falou nos parágrafos anteriores aí, que alguém comentou que quem estudou física quântica e não pirou, não entendeu, né? Não conseguiu perceber a profundidade e a reviravolta que isso deveria causar, né? Fala, Hobbes. Olá. Olá. Eu tenho uma pergunta que talvez alguém possa ajudar. Será que um cego de nascença ele tem imagens visuais no sonho? Ô, Paulo, deixa eu te dar uma... Eu mesma falar uma coisa rapidinho, depois, porque o Lama comentou comigo isso uma vez. Ele falou que ele conversou com um cego de nascença uma vez, né? E ele perguntou qual que era... O que ele enxergava, né? Se ele, né? Se ele via alguma coisa. E ele falou assim pro Alan, você está enxergando o que está atrás de você? Aí ele falou, não. Pois é. Essa experiência é completa minha. Não existe esse sentido. Não é muito louco isso? Então, não enxerga no sonho. Não tem imagem no sonho. Ele não tem essa marca, né? Exatamente isso. Não é que você está vendo o escuro... Porque o Lama perguntou isso. Que experiência que você tem? Você vê um escuro? Ou você vê um branco? Foi mais ou menos assim a pergunta que o Lama fez, né? E daí ele falou, então, você está vendo, você está enxergando o que está atrás de você? Não, não estou. Então, é isso. A gente não consegue imaginar o que é isso, né? O que é um mundo completamente destituído de imagem. Porque enxergar um preto, assim, total, seria uma coisa que você está enxergando, né? Mas ele não tem, o cego de nascença, pelo menos essa pessoa, né? Sei lá, da forma como ela né, descreveu para o Lama. Ela não tem esse sentido. Não é que ela está enxergando tudo preto, tudo branco, ou sonha com imagem. Não, não existe esse sentido para ela. É muito difícil a gente imaginar. Fala, Darcy. Desculpa, alguém mais quer comentar? Vai comentar o Roberto? É interessante porque você não nem sabia o que é o sentido, né? No fundo é Não isso. existe. Porque Né? você fala, olha, entendeu? Mas você imagina, o sujeito é cego de nascença, pode estudar ótica. Imagina, o cara é inteligente e tudo. Pode. Aí ele, Essa entendeu? experiência Ele ele nunca fica vai ter. especialista em ótica, mas ele não sabe, de um certo sentido, o que é isso. Não é interessante? Uhum. Era só isso. Tem uma... Eu não vou, nem lembro nem se é uma história, se é um experimento, mas tinha uma coisa do o quarto. Carol, você já deve ter visto isso. O quarto, não sei de quem lá, que era uma quarto de Mary. Pode ser, será? Alguém sabe disso? Que era justo isso. Ela é uma mulher que tinha vivido num quarto. O quarto de Jack. Jack. O quarto de O Jack. quarto de Jack. De Jack. Essa era uma mulher. O quarto de Jack. É um filme esse. Eu acho que não é esse aqui. Eu acho que é um experimento. Quem falou isso? A Carmen? Paulo falou quarto de Mary. Mary, né? Eu acho que é o quarto de Mary mesmo. Mas fala, Mas Darcy, o eu vou quarto... procurar aqui. Não, não é um filme, é um experimento. É o experimento do quarto de Mary. Ah, Fala, experimento. fala, Darcy. É um experimento. Ah, então Em relação ao que o Paulo falou, eu fico imaginando o que um cego de nascença deve escutar, sentir, intuir, etc. e tal, há muito mais do que
Eu, por exemplo, que acredito piamente naquilo que vejo. E aí, lembrando o seguinte, os grandes teorizadores, por exemplo, só dando um exemplo, da física quântica, nunca viram um quark, nunca viram um elétron, um spin, nem coisa nenhuma, e eles dão vida àquilo, né? É. Então, mas só pegando um gancho do que o Darcy falou, a gente pode pensar assim, mas existem microscópios, existem telescópios, né? Existem super telescópios e caramba. Mas tudo isso, todos esses escópios aí, são como é que fala? Expansões ou... Mas são Tensões dos sentidos. do sentido da visão, né? Não é um outro sentido, né? A gente não consegue imaginar um outro sentido. Como cego de nascença não consegue imaginar o que é enxergar, né? Oi, Cris, fala, Cris. Oi, Gê, vou ficar com a câmera fechada que eu tô gripadona Ô, louco. aí. Mas deixa eu te perguntar, é, esse lance, né, que você está falando no Bardo da Morte, né? Porque no Bardo da Morte a gente também vai deixando de ser, talvez, né? Uhum. E aí, como é que poderia ser, assim? Porque, não sei, tô Então, pensando Cris, aqui a respeito. Fala, que o Lama fala se aparecem umas imagens, né? De repente não se assuste e tal. é que uma vez eu perguntei isso pro Lama, né? Como é que eram... Foi um retiro muito louco que teve há muito tempo atrás. Eu nem lembro que ano que foi, mas faz muito tempo. Que o Lama começou a banjar pro Vajrayana, começou a ensinar Vajrayana pra gente, né? Sadanas e deidades, não sei o quê. O que ele falou naquela época é que quando a gente fala sobre visões, né? E imagens e deidades, isso é uma aproximação, na verdade, para nós que enxergamos imagens, né? Mas não é exatamente isso. A experiência de cor, por exemplo, não é exatamente o jeito que a gente enxerga a cor, sabe? É uma forma aproximada assim de descrever a experiência do bardo ou a experiência de uma visão, né, que não está limitada pelo sentido físico da visão. Mas, Cris, além disso, além de ser uma coisa que a gente não consegue nem conceber direito, eu fiquei muito pirada nessa época aí desse retiro, porque eu falo, como assim, né? Na verdade, não é que a gente vai ver imagens como a gente vê com os olhos humanos, né? A gente não é mais humano, na verdade, no bardo. Não existe mais isso, né? A gente tem um outro Exato. tipo de percepção sutil, né? É. Muito diferente. Então, a gente não está mais limitado pelo sentido físico da visão, e as imagens não são exatamente imagens como a gente vê hoje, né? Com esse nosso cérebro, com esses olhos humanos, não é isso. Agora, o que é, eu também não sei, né? Óbvio que eu não sei. Mas eu entendi isso que o Lama explicou, sabe? Que essas descrições são aproximações, só para fazer a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Então, certamente, que eu acho de tudo isso, assim, que certamente no bardo a gente enxerga coisas, porque não é a mesma coisa que imagem, entende, Cris? Ah, É uma outra entendi. parada que eu não sei bem qual que é. Mas não tá. Porque a mente, quando a gente morre, quando a gente tá no bardo, a nossa mente humana já era. A gente tem uma mente de ser do É, bardo, né? A gente tem uma consciência de bardo, que é uma outra coisa. é. Eu acompanhei, assim, a morte dos meus gatinhos, sabe? Aham. E é muito doido, né? Porque você vê o bichinho, né, deixando de ser, né? Alguma coisa, assim. Deixando Tem de. uma coisa muito... É um grande aprendizado, muito duro, né? Mas é um grande aprendizado, assim, né? É. Fala, A cara, consciência, a impressionante, consciência vai... não tá mais lá, né? Em algum momento, né? É uma coisa impressionante. Assim, aquela perda dos elementos, né? Você vê Uhum, nitidamente a terra indo embora, a água indo uhum, embora, o fogo indo embora, e por último o ar, assim, e a consciência, né? E uhum. aí, de repente, você olha e fala, tá, mas pra onde, né, cara? Para onde que Assim, eles vão? Tem um filme lindo, gente, que só é paralela a história aqui, mas tem um filme lindo chamado Temple Grandin. Alguém já assistiu? Não sei se meus alunos do... Ah, sei. Temple Grandin. É de a vida de uma mulher... Vou escrever aqui para vocês saberem do que se trata. Uma mulher autista. Genial.
Genial, genial. E uma das coisas que ela se pegava, assim, ela viu uma vaca morta, porque ela era louca por vaca, né? Ela desenvolveu um sistema fantástico, de verdade, né? Essa é uma história da vida real de uma mulher, né? Autista. Ela desenvolveu um sistema de matadouro maravilhoso, assim, que o bicho sofre menos, né? É um negócio muito lindo, assim, história de vida muito linda. E ela, quando ela viu o bicho morto, ela falava assim, pra onde que foi? Onde que foi? Ela perguntava. Porque ela sabia que o bicho não estava mais lá, né? E ela sabe aquele olhar, aquela curiosidade penetrante, assim? Ela fala, pra onde que ele foi? Sabe, com uma curiosidade, assim. Quando o professor dela morreu também, ela falou, mas pra onde que ele foi? Onde é que ele não tá aqui? Ela não queria ir no velório dele, porque ela falou, não, ele não tá lá. Ele estava comigo ontem, mas hoje ele não tá lá. Ele não tá aqui, ela falava no velório, né? Coisa mais bonita. Se vocês puderem assistir, tem alguma dessas, acho que Prime Video, eu acho, uma desses streaming aí. Vou procurar. Obrigada, Ah, é gente. lindo, Cris. Não tem muito a ver com o assunto, mas é muito bonito, de qualquer jeito é bonito. E assim, a curiosidade dela, sabe? Quando o bicho morria. E também, mas de qualquer jeito vale, porque assim, é uma história de muita compaixão, sabe? Muita compaixão. De uma mulher autista. Incrível, é muito lindo. É muito lindo. Oi, Obrigada, gente. Aninha. Oi, Paulo. Ô, meu Alô, bem. Você não hoje fica. estou assustando, Você amor. tá com dor? Não, não dói Tá com dor? nada, tá ótimo. Ah, então Vem tá aqui. bom. E eu durmo com a minha médica ainda. Ai, putz, grila, isso é uma honra mesmo. Isso é um privilégio, Paulinho. Eu É um tô, privilégio. karma bom, né? Muito mérito. Só para dar um contraponto, eu tive um amigo cego de nascença Hum, e olhar do outro lado é interessante. Ele perguntava assim, mas como que é uma nuvem? nossa. Aí a gente tenta explicar, é como algodão, não tem o que você explique que traduza Até porque a como gente também não sabe, né, Paulinho, no caso da nuvem. A gente só vê, né? A gente nunca mas a pegou uma impressão que nuvem, nós né? temos com uma nuvem que a Uma gente vai nuvem, transmitir, não consegue algodão. transmitir para ele. Não. Então, eu acho que esse é um bom contraponto para a gente ver como a gente está limitado nisso. Depois, se vocês quiserem, esse vídeo que eu pus aqui do experimento da vida de Mary é curtinho, tem menos de 3 minutos. A gente pode se arriscar, eu não tenho certeza exatamente, talvez o Arthur saiba dizer também. Tenho certeza exatamente se é disso que se trata, sabe? Mas eu tenho uma lembrança, assim, de ser uma coisa bem interessante, esse experimento do quarto de Mary. A gente pode arriscar ver. 3 minutinhos, né? É bonitinho, de animação. Fala, Arthur. Não sei não, viu, Gê? Não, Ficar devendo essa. sempre tenho a impressão que você sabe Mas, tudo. mas você está falando do bardo, né? E eu acho que essa analogia do sonho ela é muito poderosa, porque talvez ela jogue luz até sobre isso, né? Porque quando a gente está sonhando, nós não temos nenhum sentido físico, né? Não. Mas nós temos a percepção de ver coisas, às vezes temos a percepção de de ouvir coisas, assim, de cheiros e tal. E nós temos algumas percepções no sonho que não são sensoriais. Não só. Por exemplo, assim, às vezes eu tenho um sonho que eu estou num apartamento e eu sei que esse apartamento fica em tal lugar. Muito embora ele não exista. Uhum, Sabe? Pode ser que não seja um apartamento em São Paulo e eu sei que ele é em São Paulo, assim, né? uhum. Tem Um um insight. saber, assim, que não tem a ver com... que não é sensorial. Não tem nenhuma lógica, assim, no sonho, normalmente. E é interessante porque se isso existe no sonho, talvez isso condicione nossas experiências na vida acordada de uma maneira muito forte e muito sutil, que a gente não percebe também, né? Não sei, Com tem algumas certeza. percepções, tipo, a gente olha para um símbolo e a gente sabe que esse símbolo significa tal coisa. Por que a gente sabe? Não sei, tá imbuído na nossa cabeça. E são coisas que são super difíceis de perceber, de desconstruir, de mudar. Cara, e a gente assume... Não, o pior é que a gente dá um status de realidade completa, né? Para aquilo que a gente percebe, né? A gente nem desconfia, nem questiona, muitas vezes. Pô, isso pode não ser assim, né? A gente nem questiona. Para quem... Só rapidinho, Aline. Para quem já teve alguma experiência, algum tipo de sonho lúcido, isso é muito interessante de testar no sonho. Porque isso é tão arraigado. O Lama conta essas histórias, né, de alunos dele que tiveram sonho lúcido e que não atravessam parede, nem ferrando, né? Por quê? Porque tem uma crença de que não dá para atravessar a parede. E não tem nada na parede, né? Não tem nada no sonho, né? Mas a gente não atravessa a parede. O Lama diz que conta uma história de que uns alunos dele... Teve um aluno dele que uma vez foi atravessar e ficou preso no meio da parede, assim.
Ficou meio pra lá, meio pra cá, assim, porque não deu. E aí ele falava assim: se a próxima vez que vocês tiverem um sonho lúcido que for tentar atravessar uma parede, vai de costas. Aí você atravessa. É muito louco. Mas tudo para dizer que essa crença de que a parede é sólida vai pro sonho. Como é que a gente pisa no chão no sonho? Não tem chão. E não é que a gente pisa no chão? Né? É muito louco. Dificilmente a gente voa no sonho. Tem gente que sonha direto que tá voando, né? Tinha uma prima que sonhava sempre que ela estava sendo perseguida. E que daí ela chegava na beira de um precipício. Daí geralmente ela desesperava, acordava. Aí teve uma época que ela falou assim: não, ela caía do tal do precipício. E daí teve uma vez que ela pensou assim: sabe uma coisa? Eu vou pular. Toda vez que eu caio, não acontece nada comigo, eu vou pular. Foi uma espécie de uma lucidez que ela teve no sonho. Mas a gente tem. Porque se a gente pensar, né? O que é pisar no chão? Não é? O chão, que solidez que tem o chão no sonho? E não é que a gente pisa no chão no sonho? É muito louco, né? Realmente. Mas é tudo hábito mental, né? Com certeza. À primeira vista, com Valkyrie, vou ver. Tarefa, fala ali. Hoje, só falou há pouco do processo do morrer, do bardo, e eu estava pensando aqui numa experiência da semana passada, que eu acompanhava uma tia-avó do Du, que faleceu, do meu marido, né? Faleceu semana passada com 94 anos. Foram muitos anos de um processo que ela veio passando de saúde, eu acompanhando, fazendo a fisioterapia, enfim. E aí culminou nos últimos 2 meses com uma trombose na perna esquerda, aí fez uma cirurgia vascular, não teve resultado, aí teve que amputar a perna 2/3 acima do joelho, e ela ainda no hospital, todo mundo pensando que ela ia morrer, não morreu no hospital, teve alta, foi para casa, e aí depois da alta ainda ficou 20 dias em casa, e aí foi um processo de recolhimento dos sentidos, sabe, que eu fui percebendo ao longo desses dias que eu acompanhei. E aí na sexta passada, quando cheguei lá de manhã para fazer a fisioterapia, acabei não fazendo, porque ela já estava nesse processo mesmo de despedida, né? Foi interessante perceber, assim, claro que é interessante, entre aspas, né? Mas é interessante perceber como a sensação que eu tive é de que todos os sentidos foram se recolhendo pouco a pouco, né? Durante as semanas anteriores, percebi assim, a terra sendo dissolvida, tendo a dissolução do elemento terra, né, ela ficava mais molinha, mais plástica, o calor do corpo, então todo esse processo. E aí na sexta, no dia que ela morreu, eu fui lá de manhã, por volta de umas 10 da manhã, e aí ela já não abria mais os olhos, não balbuciava mais nenhuma palavra, e a respiração era o único elemento que estava ali presente, sabe? Ela fazia umas pausas respiratórias e depois respirações intensas. E aí eu fiquei ali pensando como é esse processo, né? Em que momento a consciência deixa o corpo? Será que nesse momento ainda tinha consciência ali ou já estava nesse processo, né, de Não, com seguir certeza esse tinha. fluxo consciencial? Não, com certeza tinha. O elemento E aí ar eu é o penúltimo, né? Aí a consciência se separa, mas o elemento ar ainda estava lá, né? Não tinha se dissolvido ainda. tava. E aí 1 hora depois, 1 hora e meia depois que eu saí, assim, aí ela partiu, sabe? E aí a respiração cessou e ela foi, assim. Aí eu fiquei pensando, assim, que como é esse processo, né? E como fica claro quando a gente acompanha a pessoa, assim, esse recolhimento dos sentidos e dos próprios elementos, né? É interessante de acompanhar, assim, de viver essa experiência e, de certa forma, não tenho prática nenhuma, mas de poder fazer prece ali do lado da pessoa, né? Mas, Lili, quando a gente adormece, a gente pode observar também isso. Se a gente adormecer. Tem gente que capota, né? Desmaia, cai morto na cama. Não tem nem tempo de observar nada. Mas, para quem tem um pouco mais de dificuldade para dormir, né? Tipo, eu tenho mais dificuldade para dormir, às vezes dá para perceber, assim, o elemento terra dissolvendo, né? Depois a água, depois o fogo. Dá para ir percebendo, assim, que você vai se sentindo mais frio. Eu acho que é uma coisa que deve ser meio parecida, assim. Claro que, né? De uma forma irreversível, vamos dizer. Mas parecida, eu acho, né? É muito interessante esse negócio. Muito interessante, realmente. Então, fofuras, vamos ver o quarto da Maria ou não, afinal de contas? Vamos ver? Pode ser que não tenha nada a ver, vocês não vão me brigar comigo, né? Se não tiver nada a ver, mas eu acho que tem. Vamos arriscar, vamos ver. Rapidão.
É 3 minutinhos. 2 minutos e 53. Partilhar som. Imagina o seguinte: uma neurocientista chamada Mary está trancada em um quarto. Desde sempre, tudo que Mary come nesse quarto são pílulas com água, que é o suficiente para ela manter uma saúde adequada e equilibrada. Apesar disso parecer uma situação tediosa, Mary se diverte com seus livros. Dia após dia, Mary lê livros que contêm uma descrição detalhada de todos os fatos físicos sobre o mundo. Nesse quarto, Mary aprende tudo o que existe para conhecer sobre a natureza física do mundo. Mary conhece todos os fatos físicos sobre nós e o nosso ambiente, num sentido amplo de físicos, que inclui tudo em física, química e neurofisiologia, e tudo que existe para conhecer sobre os fatos causais e relacionais que resultam de tudo isso, incluindo também os papéis funcionais. Se não existe mais nada para conhecer além dos fatos físicos, Mary conhece tudo que existe para conhecer. Nesse tudo, é claro, se inclui também o conhecimento completo sobre o processo físico, químico e neurofisiológico de degustação de comidas. Um dia, Mary sai do seu quarto. Ela vai até a praça e come pela primeira vez um sorvete de morango. Diante disso, podemos imaginar que duas coisas poderiam acontecer. Podemos imaginar que Mary se assombraria, atônita, e perceberia que o seu conhecimento acerca do mundo era incompleto, já que agora Mary teria uma nova informação. Mas como Mary poderia se assombrar? Se todo o processo de saborear o sorvete se reduz a fatos físicos, químicos e neurofisiológicos, Mary já deveria saber como é a sensação de comer o sorvete, não? Nesse caso, somos levados a uma segunda alternativa. E se Mary não se assombrasse? E se ela simplesmente ficasse indiferente àquilo? E se Mary não manifestasse nenhuma surpresa ao comer o sorvete? Nesse caso, parece que ela saberia como é a sensação de saborear um sorvete de morango, porque ela já aprendeu sobre todos os fatos físicos relativos a esse processo em seus livros. Desse modo, aprender sobre os fatos físicos seria suficiente para Mary entender sobre como é a sensação de comer um sorvete de morango. O que você acha que aconteceria? Assim eu vou... Não é que acabou? Ah, que besteira esse videozinho. Mas o mas o experimento é esse mesmo, era uma neurocientista que... Eita, peraí. Mas não é besteira. Peraí. Eu Ah, acho mas que tem não é a tudo a história ver. toda. Tem uma coisa complexa esse aí. A gente pode procurar outros vídeos sobre esse tema aí. Mas a história era essa, era uma neurocientista que sabia tudo sobre as coisas, né? Só que ela nunca tinha tido a experiência, né? Embora soubesse tudo, a experiência ela nunca tinha tido. Não tem Todos como os 5 substituir. sentidos, a gente apreende por experiência direta. Não Sim, há como. Os 5 sentidos. sim, Os 5 sentidos e o que é chamado pelo olho do espírito, né? Por exemplo, a iluminação, não adianta você contar para o outro como é se iluminar. Ou você tem a experiência ou não tem. sim. Sim, é isso aí. Mas é que é uma forma bonita de descrever esse experimento do quarto de Mary, que esse videozinho aí não conseguiu. Mas é bem legal. É só para dizer que realmente não tem como a gente. Mas o importante é assim, não tem como a gente descrever a história que o Paulo estava contando, né? Como é que é uma nuvem, uma pessoa que nunca viu uma nuvem. Como é que é o azul para uma pessoa que nunca viu a cor azul. Imagina a cor. Como é que você vai descrever uma cor? Né? Não tem como, né? Mas, claro que isso é óbvio, mas a gente está explorando essa questão, né? De como é que a gente percebe o mundo, né? Vamos voltar para o livro? Fala, Robs, desculpa. A gente pode imaginar um professor de ótica cego de nascença, né? Acho que não é impossível. Não. Porque a física fica muito matematizada. Aí, Uhum. na hora que ele faz com a linguagem matemática, ele chega e vai falando: ah, não, infravermelho, ultravioleta, a luz visível é isso.
Não é poder, acho que isso é possível. Você Sim. agora a experiência de ver, ele não tem, né? A Não, experiência de ver. não. É muito interessante isso, né? Porque você consegue mapear um determinado sentido, mas falta, como o Darcy falou, a experiência direta. Uhum. Aí deve ser muito interessante. O negócio é pequenininho, o mais interessante era a resposta, né? Como é que a Mary sentiria, Pois né? é, Realmente. Eu acho que pois teria uma é. surpresa no certo sentido. Imagina o professor de ótica que de repente vê. Ele fala, nossa, então não sei o que, ele, não é ultravioleta, não sei o que, a visível é isso? Eu acho que eu daria que a resposta teria uma surpresa. Eu também Sei acho. lá. E quando o lama chega para a gente e fala que não tem cor nenhuma na parede do templo, não sei o quê, eu piro. Uhum. É, que a cor não tá na parede, né? Não tá na parede, não tem fóton vermelho atravessando a parede até o teu olho que vai bater na sua retina que não vai ficar vermelha. É o tal do qualia, né? Mas esse tema é para o domingo. No domingo a gente vai estudar bastante essas coisas aí. Vamos voltar pro livro um pouquinho. Mas acho que o ponto é justamente esse, assim, a gente desafiar a nossa experiência de concretude das coisas, né? Então, as descobertas inesperadas na física minaram as posições filosóficas do realismo científico e do reducionismo. Reducionismo é um negócio muito interessante de a gente pensar sobre esse tema, né? Esse termo aí, reducionismo. Quer dizer, é como se a gente for para estudar alguma coisa, bastaria a gente olhar microscopicamente o que está lá. Daí a gente vai entender o que é a coisa. Só que não, né? Obviamente, a gente perde toda a noção de dinâmica, né? Daquele fenômeno ali, né? Mas era uma visão, uma visão científica da época, né? E filosófica budista também, né? Como o Lama falou, o Vaibhashka. Vaibhashka achava que tinha bloquinhos de consciência que compunham a consciência das pessoas. É muito louco, mas é uma visão, é uma escola filosófica, a primeira das escolas filosóficas, né? Budistas. Então, as descobertas inesperadas na física minaram as posições filosóficas do realismo científico e do reducionismo. Os resultados empíricos começaram a se acumular a partir do experimento de dupla fenda, do experimento da escolha demorada e de uma variedade de outros experimentos que indicavam que alguns dos pressupostos mais profundos subjacentes à ciência ocidental, anteriores ao século XX, estavam errados. História do elétron, que pode se comportar como uma onda ou partícula, né, por exemplo. Então, Albert Einstein e Niels Bohr, adversários em muitas questões na física, fizeram declarações semelhantes sobre o papel determinante que a teoria desempenha na ciência. Quando a mecânica quântica estava em seus primeiros estágios de desenvolvimento, Einstein comentou com o jovem Werner Heisenberg: em princípio, é errado tentar fundar uma teoria apenas em grandezas observáveis. Na realidade, acontece exatamente o oposto. É a teoria que decide o que poderemos observar. Então, isso é muito interessante também, né? É a teoria que propõe as perguntas que a gente vai fazer, né? E as perguntas vão determinar que método que a gente vai usar para observar a resposta àquela pergunta. Quer dizer, tem toda uma sequência, né, uma sequência que vai determinar a experiência, o que a gente vai observar, né? Só que a gente, quando vê alguma coisa, a gente esquece tudo que está para trás, né? Einstein ressaltava aí que é a matriz conceitual que torna os dados inteligíveis e determina o que emerge na experiência. Da mesma forma, Niels Bohr escreveu: devemos nos lembrar de que toda nova experiência produz sua aparência dentro da matriz de nossos pontos de vista e formas de percepções usuais. Uma visão mais radical da física afirma que, para que os fenômenos passem de um estado de ser meramente possível para ser tangivelmente real, a consciência é instrumental. É indispensável, né? A consciência de um evento é o verdadeiro gatilho que faz com que o potencial se transforme em realidade física. Se não tiver ninguém para observar, gente, como é que vai ter alguma coisa observada? Isso é óbvio, né?
Vocês pensa um pouquinho nessa história da matriz conceitual, né? Quando a gente faz um experimento, tem tudo isso funcionando, né? Tem uma matriz conceitual que faz perguntas. Por que os cientistas vão pesquisar alguma coisa? Porque surgem perguntas, não é? Como é que será que será que Saturno tem luas? Uma pergunta, né? Que vem de uma puta matriz conceitual anterior a ela. Assim, tipo, existem planetas, né? Tem muita coisa que está atrás da pergunta. Existe uma lua de alguns planetas. Será que Saturno tem lua? Quer dizer, acho que isso é um pouco até, esse exemplo até meio ruim, mas, enfim, as perguntas surgem dentro dessa matriz do que a gente já conhece, né? Para responder essas perguntas, a gente desenvolve um método que vai resultar em alguma observação, né? E essa observação, ela só faz sentido na dependência do método, da matriz conceitual, da pergunta que foi feita. Tudo está operando, né? Então, além disso, nada disso faz sentido se não tiver alguém que está consciente de tudo aquilo. O Lama pergunta, como é que a gente vai saber o que aconteceu? Como é que foi o Big Bang, né? Tinha alguém lá observando? Parece tem um personagem da escolinha do professor Raimundo que é muito engraçado, né? Ele recebe umas perguntas assim de coisas históricas, aí o professor responde e ele falou, peraí, há controvérsias, né? Tem alguma selfie disso daí? Tem algum documento, algum e-mail, né, de coisas que aconteceram, sei lá, 10 mil séculos atrás. Mas um pouco faz sentido, assim, porque, assim, tem consciência disso, quer dizer, a gente tá... Olha o que o Lama Wallace fala, que é de pirar. Ele fala assim, a gente está respondendo perguntas sobre o passado feitas no presente. Ou seja, dentro da matriz conceitual nossa, neste momento. A partir daí surgem perguntas que tentam explicar o passado. Mas dependendo da pergunta que você faz, o passado muda. Isso é muito louco. Dependendo da matriz conceitual e da pergunta que você faz, o passado muda. Então ele fala assim, a gente vive dentro de uma matriz conceitual materialista. Quer dizer, só aquilo que é quantificável, como é que ele fala? Ele fala algumas palavrinhas assim. Observável. Físico, observável e quantificável, né? Quantificável. Isso existe. O que não for físico, observável e quantificável não existe. Essa é a visão materialista, não é? Então, dentro dessa visão materialista, a gente faz perguntas e tem respostas. E se a gente partisse da visão cosmológica budista, de que primeiro surge a consciência, a partir da consciência surge a matéria. Como é que seriam as perguntas, né? E que respostas que a gente encontraria? E que métodos que a gente usaria? Isso é muito louco, gente, de pensar. A gente não usaria telescópio, nem microscópio, a gente usaria a própria consciência, né? Que é o que o budismo tem feito desde os tempos antes do Buda Shakyamuni, tá, né? Então, é isso, assim, assim, as perguntas... Essa fala do Lama é muito preciosa, assim, né? A gente responde perguntas sobre o passado que são feitas no presente. Se a gente mudar a pergunta, a resposta muda. É muito louco isso. É muito louco. Mas é isso, né? É essa interdependência que opera o tempo todo, né? Então, a visão mais radical da física, então, afirma que para os fenômenos passem de um estado meramente possível para tangivelmente real, a consciência é instrumental, é indispensável. É ruim essa palavra instrumental, não sei por que eu escolhi botar essa palavra aí. A consciência de um evento é o verdadeiro gatilho que faz com que o potencial se transforme em realidade física. Hoje em dia, essa é uma visão menos comum na física, mas uma visão menos comum sustentada por pessoas muito brilhantes. Vou falar de novo. Hoje em dia, essa é uma visão menos comum... Vou te fechar, Tamar. Se você quiser depois abrir seu microfone, você abre. Hoje em dia, essa é uma visão menos comum na física, mas uma visão menos comum sustentada por pessoas muito brilhantes. A visão mais conservadora é a de que o mundo consiste em partículas elementares que não existem... Puta, Darcy, você fica postando... Depois eu vou pegar. Elementares que não existem independentemente da medição
e o dispositivo de medição escolhido determina o tipo de fenômenos que passarão de um estado potencial para o estado real. Você entende essa diferença entre potencial e real? Quer dizer, passar de um potencial para o estado real é você poder ter consciência daquilo, né? Observar aquilo acontecendo. Só que esta observação depende da matriz conceitual e depende do instrumento que você usa para medir. O instrumento de medição é que determinará se um fóton é uma partícula ou uma onda. A realidade não existe independentemente do sistema de medição e de interpretação. Uma outra teoria na física sobre a relação entre sujeito e objeto afirma que nós co-criamos o universo formulando perguntas. Essas perguntas específicas são feitas por meio de sistemas específicos de observação, medição e experiência. Fala, Ninha. Eu vou compartilhar rapidinho uma coisa que eu já tinha compartilhado com o Roberto, que é uma percepção de experiência pessoal nisso. Eu passei muitos anos sem enxergar com o olho esquerdo. Depois de mais ou menos uns 30, 35 anos, eu fiz um determinado procedimento e aí o médico colocou aquela série de lentes aqui e pôs o anteparo lá para eu dizer o que eu estava enxergando. Só que ao invés de colocar as famosas letrinhas que a gente está acostumado a ver quando vai fazer o grau de algum óculos, ele colocou figuras. E uma das figuras que ele colocou, a primeira figura que ele colocou era um triângulo, bem grandão. E aí eu fiquei, sabe, um instante fiquei mudo. E ele perguntou, mas você não está enxergando? Eu estou enxergando, doutor. Mas o que você está enxergando? Só um instante, doutor. Eu estava vendo a figura, ela não estava saindo de foco, mas eu não conseguia dizer que aquilo era um triângulo. Uhum. Demorou um tempo, assim, alguns átimos, para dizer, é um triângulo. Então não foi um processo do foco da Sim. figura, mas foi um processo da minha mente associar aquilo ao conceito triângulo. Você criar um caminho neural, na verdade, nesse caso, né? Porque não é Então essa automático. experiência foi tão chocante para mim, tão impressionante, que agora esses textos, para mim, são muito reais. Assim, eu aceito com muita facilidade o que eu estou ouvindo, porque eu tive essa experiência pessoal de ver uma coisa e demorar um tempo até conseguir ligar algo que eu já estava acostumado, que era uma figura de um triângulo. Muito interessante, né? Só rapidinho, Tareha, só te comentar uma coisa antes que eu me esqueça. Tem um neurocientista muito interessante que é o Oliver Sacks. Não sei se você já viu alguma coisa dele, Paulinho. Ele tem um livro que chama Um Astronauta em Marte. Eu acho que é no Astronauta em Marte que ele conta essa história. Ele é um neurocientista um neurologista, não é neurocientista, um neurologista muito brilhante, né? Que é chamado para resolver as coisas mais absurdas do planeta, né? Em termos de distúrbio neurológico. E eu lembro de ter lido um negócio que eu fiquei muito impressionada, que é uma história que eu fiquei muito impressionada, que eu acho que é Um Astronauta em Marte mesmo. Sobre um pintor de quadros mesmo, um artista pintor, que sofreu um acidente de carro bem idiota, assim, ele bateu o carro e bateu a cabeça, assim, mas bem, sabe, idiota, né? Um acidente bem besta. E ele parou de enxergar cores, completamente, né? É um tipo de daltonismo raro. Eu não sabia, mas o daltonismo de não enxergar nenhuma cor é raro. Geralmente as pessoas confundem uma cor com outra, né? Tem uma coisa assim, o daltônico é sempre mais comum mesmo, é parcial. Esse daltonismo completo é muito raro. E ele começou a enxergar tudo em tons de cinza. Preto, branco, tons de cinza. E ele era um pintor. Imagina só como a coisa é irônica, né? Ele não conseguia mais perceber cor. Isso teve toda uma repercussão na vida dele, né? Ele enxergava comida cinza. Aí ele começou a só conseguir comer coisas que eram originalmente pretas ou brancas. Que ele sabia, tipo feijão preto, arroz, né? Porque senão parecia que ele estava comendo coisa podre.
É muito louca a história, a descrição da mudança que teve na vida dele, né? Esse tipo de coisa. E o Oliver Sacks foi chamado para olhar o caso, né? Tentar ajudar. E daí ele percebeu isso, que existia um caminho neural que ligava o comprimento de onda que a pessoa, que era exatamente o que aconteceu com ele, o comprimento de onda que ele está percebendo com a cor azul, vermelho, tem um caminho neural ali que foi danificado. Então ele estava enxergando perfeitamente, não tinha nada no córtex visual de errado, de danificado com, né, com um acidente, mas essa conexão entre o comprimento de onda que ele percebia e a cor faltava. Então, o Oliver Sacks falou assim, olha, a gente passou 2 anos e pouco estudando o caso do cara. Aí, e o cara lá, se adaptando, né? Fazendo 1 milhão de adaptações. Tipo, não saía mais de dia na rua, só saía à noite, porque era menos perturbador, né? A falta das cores, né? Era menos perturbadora. Daí ele falou, olha, a gente pode treinar teu cérebro de novo a associar esse comprimento de onda com essa cor. Aí ele falou, não, desculpa, não quero mais, tipo, já passei tanto tempo aqui para me adaptar, agora já está tudo bem, não quero mais, né? Mas é muito interessante, né? O tipo de... É muito complexo, né? Toda a nossa percepção, assim, é tudo muito complexo, não é simples, né? O que você está falando é isso também, né, Paulinho? Você sabia você já tinha visto aquela imagem, estava vendo perfeitamente, mas associar aquilo com um triângulo é um outro processo, né? A gente não se dá conta, é a rapidez do processo de eu ver uma forma e uma cor e associá-la a um conceito. É uma rapidez imensa. Mas eu vou pegar uma carona que no retiro, numa palestra do Padmasambhava, era fantástico, e ele associou justamente, assim, você não se dá conta que quando a gente está falando na língua que a gente conhece, a gente imediatamente está associando alguma coisa. Agora, a gente não está nem ouvindo o som das palavras, o som das letras. Mas se você for para uma outra cultura ou uma língua que você desconhece, você vai prestar atenção no som, na palavra. Eu achei isso fantástico também. É muito legal. Aliás, voltando só rapidinho, Thalia, já vou passar. Voltando para o vídeo da Temple Grandin, para o filme dela, ela fala que o autista pensa em imagens. É muito interessante, gente. A gente não sabe o que é isso. A gente pensa em conceitos, ela pensa em imagens. Quando a gente fala porta, a gente tem uma imagem genérica de porta em mente, né? A gente entende o conceito porta. Ela não. Ela percorre todas as portas que ela já viu, as milhares de portas que ela já viu. É muito interessante, pessoal. Assista esse filme, é muito legal. Fala, Tareha. Sobre o filme também, A Primeira Vista, no Val Kilmer, tá. né? É bem interessante. Tem um outro À Primeira Vista, que é uma comédia de romântica amor. boba, né? E esse outro é da década de 90. E o Val Kilmer, eu acho, é baseado em uma história real. Ele era cego, ele ficou cego. Ele não nasceu cego, ele ficou cego durante muito tempo. E aí ele arranja uma namorada que descobre que tem uma forma dele voltar a enxergar. Ele faz a cirurgia, volta a enxergar, e aí é todo o processo de adaptação dele à nova visão, né? A nova vida com visão. E aí, por exemplo, ele não tem a noção da terceira dimensão. Ele não sabe se uma maçã é uma maçã de verdade ou se está uma pintura de uma maçã. Olha só que interessante. Ele não, por exemplo, ele vê uma porta de vidro e ele passa por ela, porque ele não vê o vidro. Não. Quer dizer, na verdade, ele está vendo, mas ele não vê, né? É muito complexo, né? Tem um filme muito legal também, um documentário que o Wim Wenders participa, que é Janela da Alma, sobre visão. São várias histórias e o Wim Wenders, que é meu... Nossa, eu tenho todos os filmes dele em DVD, que eu vou ter que copiar aquilo lá, digitalizar, porque daqui a pouco não tem onde assistir mais aquilo, né? Mas... o Wim Wenders também fala. Hã? É lindo esse filme. É muito lindo, né? Ele contando que quando ele tirou o óculos, ele foi colocar lente, né? Primeira vez, assim, que começou a olhar sem óculos, que ele se sentia inundado pelas imagens, né? Porque o óculos emoldurava a visão do mundo para ele. E eu já começo a entender o que ele fala.
Porque sem óculos eu já fico meio aflita também. Mas quando você coloca óculos, parece que você tem uma moldura, você só enxerga, né, o que está no ângulo da sua visão com óculos, né? E sem óculos parece que aquilo fica meio grande demais. Muito interessante, né? Muito interessante. Essa questão da percepção, né? Eu assisti esse filme do Val Kilmer também. Então, tá, de 1999. Eu peguei aqui. Vamos seguir mais um pouquinho. Não sei se a gente consegue terminar esse trecho aí. Bom. Uma outra teoria física sobre a relação entre sujeito e objeto afirma que nós cocriamos o universo formulando perguntas. Essas perguntas específicas são feitas por meio de sistemas específicos de observação, medição e experiência. Configurar um experimento é a representação física de uma questão, que evoca uma realidade que de outra forma não existiria. Vou voltar essa frase aqui. Configurar um experimento, né, quando você concebe um experimento, isso é a representação física de uma questão, né, que evoca uma realidade que, se você não perguntasse, ela não existiria, você não estaria observando aquilo. Né? Hilary Putnam, filósofo de Harvard, afirmou uma ideia semelhante em termos filosóficos. Ele sugere que os seres humanos são como personagens de um romance, do qual também são autores. Estamos escrevendo um romance que não existe independentemente de seus autores. A ideia budista análoga é gerar karma, referente ao processo de engajamento conceitual e criativo com o mundo que experienciamos. Então, existe uma base, a gente vai, né, atuando, gerando karma, né? Essa é a história o paralelo que ele faz com o budismo. Existe uma base comum significativa entre a sabedoria contemplativa budista e a ciência empírica do século XX. Desde 1987, está em andamento uma série de diálogos entre cientistas ocidentais e o Dalai Lama nas conferências do Minor Life. Niels Bohr aconselhou seus pares científicos, quando se depararam com as implicações da física quântica: estejam preparados por uma grande surpresa. Mas a ciência, de maneira geral, continua seguindo a rotina do materialismo científico, como se as descobertas mais profundas da mecânica quântica não tivessem implicações mais amplas. Na verdade, a visão da física, da mecânica quântica, né, de que a observação depende do observador, ainda não está colocada, né, não está posta na ciência de uma forma geral. As descobertas empíricas que implicam a nossa interdependência com a natureza da realidade não se aplicam apenas a pequenas partículas. Elas afetam toda a realidade. As implicações dessas descobertas, no entanto, foram contidas como um terremoto, mantido temporariamente sob controle. A natureza da nossa interdependência com a realidade pode parecer uma viagem de pessoas capazes de entender o que isso quer dizer. Como que essas declarações radicais tocam a experiência? O físico Nick Herbert escreveu: a fonte de todos os paradoxos quânticos parece estar no fato de que as percepções humanas criam um mundo de fato únicos. A nossa experiência é inevitavelmente clássica, enquanto a realidade quântica simplesmente não é assim. Mas olha, eu fico pensando, hoje de manhã a gente estava discutindo isso também no estudo do poder de uma pergunta aberta, né? Em termos psicológicos, vamos pensar, né? Na nossa experiência de vida, assim, a gente tenta congelar um pouco as coisas, né? E dar um pouco de solidez para as coisas para a gente poder lidar com aquilo, né? Como é que a gente lidaria com uma realidade completamente aberta, como propõe a Lama Elizabeth, né? No livro do Poder de uma Pergunta Aberta. Então, a gente tenta solidificar um pouquinho, né? Para poder lidar com aquilo. Só que depois a gente esquece que esse processo de solidificação foi a gente que fez, né? A gente acha que é daquele jeito, que é assim, né? Então, toda essa discussão está apontando para essa mesma coisa, assim, né? O que a gente experiencia como realidade é completamente dependente da nossa posição de mente. Se a gente troca a nossa posição de mente, a nossa experiência muda, né? O ponto, né? O problema não, mas a dificuldade é que a gente tem muita
muitos hábitos, né, que nos, praticamente, entre aspas, nos forçam a uma posição de mente quase sempre igual. E a gente nem confia muito, né, quando alguém faz sei lá, quando a gente faz uma prática, por exemplo, de compaixão, né, aquelas práticas bem feitas, assim, de compaixão, né, e a gente sai querendo abraçar o vizinho, assim, a gente nem confia muito nessa visão, nesse efeito, né. A gente acha que tem alguma coisa errada ali, e logo a gente volta para nossa posição de mente usual, né. Mas o fato de a gente poder olhar para uma pessoa de outro jeito e ter uma outra experiência de uma pessoa é mecânica quântica operando, né. Lógico que a experiência que a gente tem depende da nossa posição de mente, não é? Vocês acham que tem a ver ou não? Eu estou viajando. Mas não é que a gente não confia, se não for uma posição de mente muito, muito familiar pra gente, assim? Fala, Aninha. É interessante que ontem a gente estava fazendo com a Florinha uma prática de Lojong, e quando eu tive que... Aí eu... É Tonglen. Desculpa, Tonglen. E teve uma hora que aí era aquela pessoa que seria como fosse um porteiro, né? Uma pessoa que você tem um contato, assim, quase que indiferente, assim. Você vê todo dia, mas, né? É aquilo. E que quando eu me coloquei como seria eu sendo ele, né? Que eu sei quem ele é, eu experimentei essa coisa de, nossa, é diferente, como seria diferente, né? Ele me vendo, o que eu sentiria como sendo ele, né? Eu achei assim maravilhoso, uma coisa assim muito diferente, muito que eu nunca tinha pensado, por exemplo, com relação a um porteiro, né? Todo dia lá, ele sentindo como ele, assim, sabe? Eu sentindo como ele. É incrível. E Trocar eu de lugar com congelo, alguém, né? Mesmo. Assim. e eu congelo ele como sendo daí, aquele porteiro bacana, né? Eu achei maravilhoso. Pois é. Isso só é possível porque a realidade não é tão sólida assim, né? Como a gente pensa. Como a gente acha que é, né? Como a gente sente que é. Vai ser muito transformador mesmo isso. Então, já que a física nos assegura que deixa eu voltar aqui para esse parágrafo. Então, a fonte de todos os paradoxos quânticos parece estar no fato de que as percepções humanas criam um mundo de fatos únicos. A nossa experiência é inevitavelmente clássica, né? Porque a física clássica era assim, né? As coisas são do jeito que são. A gente só está constatando. Enquanto que a realidade quântica simplesmente não é assim. Já que a física nos assegura que nossas vidas estão incrustadas em um mundo completamente quântico, é tão óbvio assim que a nossa experiência deva permanecer clássica para sempre? Então, a nossa experiência permanecer clássica significa isso, né? Bom, o mundo é assim, do jeito que eu estou vendo. Eu nem acho que o outro pode ver de uma forma diferente, né? Então, essa é a nossa experiência clássica, né? Será que a gente vai... Então, de uma certa maneira, esse aforismo aqui está dizendo isso, né? Para a gente mudar para o nosso mindset, assim, agora eu usei uma palavra que eu nunca uso na vida, mas a gente mudar nossa visão, nossa posição de mente, para uma experiência quântica, que é outra palavra que eu nunca uso. Mas, enfim, é isso, né? A gente deixar de ser clássicos. A pesquisa em mecânica quântica revela uma realidade incompatível com as aparências grosseiras. A realidade física parece ser composta por grânulos de coisas independentes, minúsculos, sólidos e objetivos, mas a física diz que não é esse o caso. No entanto, até mesmo o físico que faz a pesquisa, ou o filósofo da física que entende as implicações da pesquisa, continua experienciando a vida, lá, trabalho, família, de maneira comum e não quântica. Na experiência, nada mudou. Quer dizer, num certo sentido, é pensar assim, bom, os físicos, eles não são praticante budistas. Eles não estão querendo transformar a experiência de vida deles, né? Eles estão querendo entender, eles estão querendo ficar lá dentro do quarto de Mary. Mas sem que isso impacte muito, assim, né, na vida deles, assim. Eu acho que alguns cientistas, né, eu acho que eles realmente se transformaram. Tipo, o Albert Einstein era uma criatura espetacular, né?
Então, assim, o que ele compreendeu e o que ele aprendeu, né, sobre o mundo e a física e tudo mais, transforma a visão de mundo dele, né? Mas eu não sei, as pessoas continuam vendo as coisas de forma clássica, né? Mesmo esses baita cientistas, assim, que entenderam o que é a física quântica, né? Cadê? Deixa eu fechar aqui. Então, se a nossa compreensão pode mergulhar nas profundezas da visão mecânica quântica da natureza da realidade, nós devemos deixar que a nossa experiência cotidiana continue enfrentando a dificuldade de lidar com uma visão pré-quântica do mundo? Como reconciliar a experiência e a compreensão? De um modo geral, os físicos não parecem ter muito interesse em integrar os insights da mecânica quântica na vida diária. Mas a prática contemplativa budista trata exatamente da integração do insight com a experiência. Obter insight e saturar todos os aspectos da existência com esse insight constituem a especialidade de gerações de contemplativos budistas. Quão profundamente os insights dos físicos quânticos e dos contemplativos budistas realmente coincidem é algo que ainda precisa ser mais apreciado. Certo? Quer dizer, os físicos quânticos eles podem ter compreensão, né, de como a mecânica quântica opera. Mas será que isso realmente transforma a visão de mundo deles? Ou eles continuam congelando as experiências deles, as pessoas, eles mesmos? A gente não sabe, né? Certamente isso merece uma investigação cuidadosa. Os budistas... Não que os budistas também não pode acontecer isso com os budistas, né? Porque o Lama sempre fala, sempre chama e muitos professores falam isso, né? Os grandes filósofos budistas, muitas vezes, ficam também no quarto de Mary, né? Aquilo fica num nível conceitual só, né? Aquela compreensão de mundo e tudo fica nesse nível cognitivo, né? Não chega a transformar mesmo a visão de mundo, né? Por exemplo, eles eventualmente não se tornam mais compassivos. E acho que um dos efeitos mais óbvios e pretendidos, né, da filosofia budista é despertar compaixão. Se não servir para isso, para que a gente vai estudar o Dharma e praticar o Dharma se não for para isso, né? Trazer compaixão e sabedoria, mas especialmente compaixão, né? Mas eu não sei se os físicos quânticos são mais compassivos do que os físicos clássicos. Não sei bem se isso é assim, né? Você vê que Jane, impacto que tem. Oi. eu acho que a física quântica na academia virou modelos matemáticos, entendeu? Uhum. Porque tem uma frase do Bohr que eu acho que revela um pouco isso. Esqueçam a ontologia, que seria parte da física que estuda o ser, e mandem brasa na matemática, entendeu? É uma visão operacional. E ela deu muita tecnologia, a gente não pode negar isso, entendeu? Não, com Então, certeza o não. físico, entendeu? É modelo. Hoje em dia, não tem. Por que é assim? Não é discutido. Isso é para os filósofos. E ele trabalha com modelos matemáticos. É isso. É isso aí. Agora é bonito de ver os encontros do Mind and Life, né? Porque o Dalai Lama, de uma certa forma, ele provoca isso nos pesquisadores, né? Essa conversa entre o que eles sabem e o que eles sentem e vivem, né? É bonito, acho que eles saem transformados de lá, né? Quer dizer, potencialmente podem sair transformados, né? E a impressão que eu tenho é que na biologia o paradigma materialista ainda não está completo, porque ainda estão mapeando os genes, né? Então ainda está dentro de um modelo materialista. Em um Sim. determinado momento, na própria biologia, vai chegar um ponto que isso vai se exaurir, eu acho. Aí vamos pensar, por exemplo, como é que é o efeito placebo, que é uma coisa que Exatamente. todo Como é que a mundo, entendeu? homeopatia funciona, né? Por exemplo. Exato. Aí você fala, Exatamente. olha, funciona. Tanto é que o princípio ativo tem que superar o efeito placebo, e às vezes não é fácil, né? Às vezes o efeito placebo é forte em determinadas coisas. Ninguém sabe, entendeu? Vira uma Não, olha, caixinha. o Lama tem um Oi. problema com essa palavra placebo, né? O Lama não Wallace, para ele o efeito placebo é a mente operando, é a consciência operando, né? Não é nada, não é um nada, um zero. Não.
né? Mas os próprios cientistas eles concordam que existe, tanto é que o princípio É. ativo, né, tem que superar o Os- efeito placebo. Não Então, é eles superar o concordam que zero. existem, Hobbes, mas eles não atribuem isso ao poder da mente sobre a Eles não matéria. sabem, né, Jane? Eles não sabem por que o efeito placebo funciona. É, Mas acho que o sujeito reconhece que tem alguma coisa da mente agindo. Mas como ele não Uhum. sabe mapear isso, ele fala, não, eu preciso de um princípio ativo que supere esse coisa Não, que eu eu não sei concordo com exatamente o que isso. é. Eu concordo com isso, que um princípio ativo É, deve superar o efeito placebo. Agora, o ponto do isso, Lama é que eles desconsideram completamente o efeito placebo como sendo alguma isso. coisa que tem fundamento, né? Que poderia ser estudado. Porque acho que não tem metodologia para isso, Não entendeu? faz a pergunta. Não é só É falta de isso. metodologia. Você teria que mudar o pressuposto. E mudar o É, pressuposto é muito difícil. É quase uma é. religião, entendeu? Uhum. Se eu tenho um pressuposto de uma coisa, aí o cara chega e fala, olha, tem um outro pressuposto que vai dar mais. Você fala, pô, mas eu vou perder aquilo tudo de que eu estudei durante a vida inteira e É, já funcionou, e vou começar do zero. Parece quase você sentar no meio-fio e chorar. é, Fala, olha, vai ter que mudar tudo, filho. Sinto. é. Eu Mas acho isso. eu acho que em algum momento alguém vai ter que ter essa coragem, né? Porque, afinal de contas, eu não sei se a gente tem outro caminho, né? É. Amores, será que a gente pode encerrar por aqui? Ô, Notícias Gê, dos físicos. Oi. eu só coloquei aí duas referências, na verdade, uma referência, que você falou, um dia, mas esse dia já chegou. Ainda é pequeno, mas tem muita gente trabalhando Não, eu sei, mas com ainda é essa. pequeno, esse é o ponto, ainda é pequeno. Então, um dia que vai ter que. Não sei se vocês acompanharam essa gritaria que saiu com a Pasternak no jornal, assim, Pasternak descendo o rei na psicanálise, na constelação familiar, na homeopatia, que mais? Na acupuntura, né? Eu achei tão engraçado, puta. Eu que já me beneficiei de quase tudo isso, com exceção da constelação familiar, eu mesma já me beneficio de tudo isso, né? E, e é muito incrível, né? Isso assim, é a fotografia da visão materialista do mundo científico, né? Do materialismo científico, né? Muito interessante. Achei bom assim isso surgir, sabe? Porque dá a chance também de as pessoas questionarem, né? Essa visão. Mas é isso. O Lama, eu acho que citava um filósofo que dizia que a gente só vê o que pode ser visto. Você lembra do nome do filósofo? Não, ele citou o Lama William Santen. James. Lama Não, Santen, acho que é Wittgenstein, Lama né? Santen. É Wittgenstein. Wittgenstein, com certeza. Acho que é Wittgenstein. Que é um grande filósofo da linguagem. É. Mas eu tive um professor uma vez que o Wittgenstein falou que tem certas coisas que não dá para a gente falar, então a gente devia calar. Aí o professor falou, mas olha, o que vale a pena da gente pensar são exatamente essas coisas, entendeu? Que é a parte metafísica, que é a parte dos pressupostos, entendeu? Foi legal, achei interessante isso. Mas era isso que a gente devia pensar e refletir. Porque o resto, a ciência já faz. Mas A será que ciência é Wittgenstein dizia que a gente deve calar no sentido de abandonar, deixar para lá? Ou de talvez não não, né? conceituar? Talvez Eu ele acho que não, falasse né? só que a gente não vai poder, a ciência não vai poder ter essa presunção de conseguir descobrir coisas assim sobre ética e sobre assuntos mais assim complexos. Eu acho que era nesse sentido. Porque o Wittgenstein foi um cara sensacional. Ele fez duas grandes obras, uma o Tratado e a outra Investigações Filosóficas. Aí o segundo era para desmentir a primeira obra dele. Olha Isso que é coisa genial. estranha, entendeu? Cara, Isso isso é eu acho genial, né? sensacional. Porque antes ele era muito matemático e queria mapear o mundo lógico. Aí depois falou até a lógica é relativa, entendeu? Então ele Nossa, isso é foi até a sensacional. matemática não é assim. É muito Freud fez isso interessante. direto também, né? Freud disse o que ele disse muitas vezes ao longo do trabalho da vida dele, né? Eu acho isso, putz, isso é cientista. O resto sei lá o quê. Mas esses caras que têm a coragem de se desdizer são verdadeiramente cientistas, né? Muito bonitos. Tem um Essa amor à frase ciência maior do que o do amor a si mesmo, né? Oi? essa frase do Cicalar está no Tratactus, não nas investigações filosóficas. Então, a princípio, é uma coisa que ele teria rejeitado
na Mas obra mais será tardia. inteiramente? Será que ele rejeita o Não, Tratado não de necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas é como ele termina o primeiro livro dele. Que lindo, né? Bonito, hein, gente? Então tá, fofurãs. Agora realmente eu preciso encerrar, porque eu tenho que correr para outra aula aqui. Deixa eu botar as preces para a gente fazer dedicação. A gente vai fazer uma vez em português todas as preces, tá bom? Essas de longa vida. Então, no reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhattacharya, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem locho sun rin luche zanin sa sun chapa pedro jucho sun não anda midrado sun gele show. Muito bom, Chuchus. Hoje foi quente o negócio, hein? Hoje foi Beijocas, amores. poderoso. Hoje foi forte. Beijos, viu? Até mais. Obrigada, Até a próxima. Dani. Boa noite, obrigada. Obrigada, beijo, beijo. Tchau, Boa tchau. noite, tchau. Boa semana. Obrigada.